Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, né, gente, como vocês já viram aí no título, hoje nós vamos falar sobre os favoritos, os meus livros favoritos de 2025. Eu sei, né, gente, que a gente já tá aí em fevereiro, quase findando, né, já depois do carnaval, então, assim, definitivamente 2026 já começou, mas mesmo assim eu ainda quero falar desses livros, ainda sinto que eu preciso me expressar mais sobre essas leituras, então por isso qual o lugar melhor para se expressar do que o meu canal, né? Não tem lugar melhor. Ai, meu Deus, tem alguma coisa aqui que tá me incomodando, não sei o que é. Enfim, deve ser essa tanto de maquiagem que eu passei aqui, exagerada. Então, gente, para começar, nós vamos falar sobre um livro que eu li lá no comecinho do mês, né, do ano, aliás, de 2025. E antes, aliás, de eu falar sobre os livros que eu favoritei, quero dizer para vocês que ano passado eu não li muitos livros, tá? Eu li bem pouco mesmo. Para ser mais específica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu li 12 livros. 12 livros para uma pessoa que se considera uma leitora voraz, eu acho que não é tão leitora voraz assim, né? Mas eu gostei da maioria, da grande maioria das leituras, mas confesso que eu deixei a desejar mesmo, sabe? Mas também porque eu estava passando por várias fases da minha vida, por uma fase, né, diferente da minha vida, então assim, tá tudo bem, eu me entendo, né, de não ter lido tanto. É por isso que em 2026 eu queria dar tudo de mim pelas leituras, até porque a gente tem muitos livros que a gente quer ler, sabe? Então, por que ficar perdendo tempo com outras coisas em vez de estar lendo, né? Então, assim, as minhas prioridades esse ano uma das minhas prioridades esse ano é ler mais livros, pelo menos dobrar esse número aqui, né? Que eu li 12, então pelo menos dobrar aí para 24, acho que é isso. Não sou muito boa de matemática, né? Mas enfim, acho que é por aí. Então é isso que é, né, uma das minhas metas. Mas enfim, isso vai ficar para um próximo vídeo, né? Falar sobre as metas. Aqui nós estamos falando sobre os favoritos. Então vamos lá. Para começo de conversa, como eu falei para vocês, esse livro foi um livro que eu li lá no comecinho do ano. Mas para ser bem mais sincera com vocês, bem mais aberta aqui, esse foi um livro que eu iniciei em 2024 e trouxe ele para 2025 e finalizei em 2025. Eu acho que eu li a metade do livro em 2025. Mas enfim, esse aqui, gente, a a Flor da Inglaterra, do George Orwell. Esse livro é um livro, gente, que eu queria ler há muito tempo mesmo, desde que eu comecei, desde que eu retomei a minha vontade, né, de ler, assim, depois de adulta. E era um livro que eu queria muito ler. E aí, finalmente, consegui adquiri-lo em 2023 ou 24, não lembro. Só sei que li ele em 2025, a metade dele, e favoritei esse livro, né? Então vamos lá, de que se trata esse livro, né, gente? Aqui a gente vai ter um homem que ele percebe que ele não quer meio que se entregar para a sociedade a ponto de dizer assim, olha, para você ter uma família, para você ter um trabalho, você precisa trabalhar, você precisa ganhar muito dinheiro. Só que o que acontece? Ele não quer ser mandado pela sociedade nesse sentido, sabe? Ele quer ter o autodomínio dele, aliás, o livre-arbítrio dele, entendeu? Ele mesmo quer decidir o que fazer. E aí, a gente começa a perceber. Ele começa. Ele explica que ele passa por vários trabalhos, né? Deixa de aceitar alguns trabalhos porque ele encara isso como se fosse um status da sociedade que ele não quer carregar. E também rola um romance aqui, inclusive o romance é bem interessante, assim, sabe, para eles chegarem, né, naqueles finalmente, é bem envolvente, é bem interessante de se ler, né, essa parte. E basicamente é isso, é contada aí a história desse poeta
que ele é um poeta, né, se eu não falei, ele é um poeta, e ele começa a querer escrever, ele quer escrever para viver disso, porque é isso que ele ama fazer, né, mas tem todo esse negócio aí, tem todo esse rolê com né, a questão do dinheiro, com a questão de status, negócio de sociedade, sabe, tudo isso vai se misturando aí nesse rolê aí do Gordon. É muito legal, eu achei muito interessante, tem várias reflexões que ele faz aqui a respeito do dinheiro, que me pegaram, sabe? E por isso que eu achei tão envolvente. Inclusive, eu favoritei muito esse livro porque na época que eu li ele, eu tava numa fase de tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida pra me trabalhar, preciso de dinheiro. E esse livro foi uma virada de chave, sabe? Pra mim parar pra pensar sobre isso, sabe? Foi assim, uma luz que se acendeu para me pensar com mais clareza sobre esse assunto. Então, além de ter sido um livro bem reflexivo, né, como a maioria dos livros do George Orwell foi um livro que é uma ficção, né, uma ficção histórica, podemos até dizer assim, né, porque ela é um livro de época, né, um livro escrito muitos anos atrás. Então, assim, é sobre isso que se trata, né? Achei muito, muito, muito legal e por isso favoritei ele, porque, né, é um queridinho aí do George Orwell, inclusive. Eu gosto muito dos livros dele, desse autor, e A Flor da Inglaterra não ficou para trás. O próximo livro, gente, que eu quero mostrar, que eu quero falar para vocês, que eu li e eu favoritei, foi esse aqui. Estou feliz que a minha mãe morreu, da Janet McCurdy, gente. Esse livro, sensacional. Esse livro eu acho que ele é de 2020, eu acho. Deixa eu ver. 2022, aparentemente aqui. Tô passando aqui a visão aqui mais ou menos. Acho que a primeira edição é 2022. Então, ele é de 2022, né? E desde que foi lançado, né, que as pessoas começaram a fazer as impressões, as primeiras impressões sobre o livro e tudo mais, começaram a fazer resenha, eu fiquei com muita vontade, com muita curiosidade, mas infelizmente, né, só consegui de fato lê-lo em 2025 e foi, assim, um queridinho, um favorito. Longe de ser uma coisa romantiquinha, uma coisa levezinha, não, na verdade aqui a história é bem densa, a história é bem profunda, muito sentimental, sabe? Muito crua também. Aqui a gente vai... De que se trata isso aqui, né? Primeiro de tudo, para quem não sabe, que eu acho muito difícil, mas, né, vamos explicar. De repente tem alguém aí, né, que não sabe. Mas aqui é a autobiografia dessa atriz. Eu acho que a gente pode considerar ela ex-atriz, porque ela não atua mais, né? A Janet McCurdy. Ela fez muito sucesso aí com iCarly, que foi uma série, né? Não sei se se chama série ou minissérie, mas enfim, aí de infanto-juvenil. E ela fez bastante sucesso. Ela era a Sam lá, né? E também fez bastante sucesso como Sam Cat. Também aí o livro já, também séries da Nickelodeon, né? E para quem foi adolescente aí nessa fase, né, de 2012, eu acho, 2015, alguma coisa assim, não me recordo bem a data, mas com certeza deve ter visto ela em algum programa de TV. E aqui, em algum desses programas de TV, né? E aqui ela vai contar sobre toda a trajetória dela para ela se tornar atriz, como foi para ela se tornar, como a mãe dela teve um papel fundamental nisso e até que ponto a mãe dela, sabe, incentivou ela. Mas infelizmente, né, isso esse não é um livro assim muito feliz, né, vamos dizer assim, de ser lido. É um livro bem triste, apesar de ter... Estou feliz que a minha mãe morreu. Apesar de ter a palavra feliz, não tem nada a ver com isso. Porque aqui ela mostra como a mãe dela foi... como é que eu posso dizer? Como a mãe dela foi, assim... cruel, eu acho, assim...
na minha visão, a mãe dela foi muito cruel, entendeu? A mãe dela queria muito impor ela obrigou ela praticamente assim, só que como ela era criança, não ficava, né, como visto como uma obrigação, mas a gente vendo de forma adulta, de forma madura, a gente percebe, né, como a mãe dela impôs aquilo ali para ela ser e todas essas coisas que acarretaram, sabe? Problemas alimentares, problemas sociais, até com respeito a droga, alcoolismo, tudo isso, essas coisas assim, sabe? Tudo meio que envolve ali, sabe? E ela fala um pouco sobre o diretor, né? Lá da série, né? Que era um ponto que muitas pessoas, pelo menos algumas pessoas que eu conversei esperavam, né? Que ela falasse mais, mas ela não fala muito dele. Ela fala, mas não muito. Ela adentra mais na história dela. A história dela é muito mais profunda, vai muito além. Ela já sofria abusos antes, né, de ela de fato se encontrar ali com esse homem que foi considerado aí um abusador. Aí esse horário geralmente, gente, não tá passando muita moto, não tá passando muito carro, mas hoje parece que o pessoal resolveu, né, atacar. Enfim, então assim, eu favoritei porque é um livro assim que, querendo ou não, apesar de ser muito triste, apesar de ser uma história muito triste, sabe, pelo fato de que a gente vê assim que a mãe dela, o que se pensa na sociedade em geral é que a mãe, principalmente a mãe, ela tá ali para proteger, para cuidar, para compreender, para amar. E eu acho que isso é tudo que a mãe dela não foi. Então, assim, é muito dolorido, sabe, de ver, né? Principalmente quando a gente é mãe, a gente lê isso com muito mais sensibilidade, né? Porque a gente pensa nas nossas falas, sabe, para os nossos filhos também. Então, isso foi muito interessante, foi muita conexão, né, que me gerou aí pelo fato de eu ser mãe e ela olhando assim, trazendo ali com o olhar de filha, né? Então, muito legal. E o que quer falar mais sobre ele? Então, assim, favorito, né? Favorito de 2025, esse livro. Ah, tá. Apesar de ele ter esse tema sensível, esse tema triste, ele, de certa forma, ele termina feliz porque ela meio que descobre o caminho, sabe? E quantas pessoas a gente sabe que estão por aí que a gente até vê, talvez até façam parte do nosso círculo de amigos que sofrem abuso, que sofreram abusos de pessoas que estavam ali, que deviam estar ali para amar, para cuidar, para proteger, para ensinar, para instruir e, sabe, não ligam, não amam, não estão nem aí, entendeu? Deixou a filha se criar sozinho, o filho se criar sozinho, enfim. E essa pessoa não descobre isso, ela não para pra pensar nisso, entendeu? Ela acha que tá tudo normal, então ver a Janete se descobrir, se redescobrir como pessoa e parece assim que passar colocar um óculos, tirar a venda, alguma coisa assim, de ver que a mãe dela não era realmente aquela coisa toda, que ela era barra pesada, sabe? Que ela aguentou foi muito. É muito legal. É muito bom. Então, assim, por isso que foi, né, um favorito. Não é um final, assim, horrível, sabe? Como geralmente as autobiografias são, né? Enfim, favorito aí de 2025. O outro favorito foi um que eu li em dezembro, finalizei ele em dezembro, que é esse aqui. É um livro, é o primeiro de uma série de livros, até onde eu me lembro é uma série de 6 livros, e esse aqui é o primeiro, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. Se eu não me engano, ele é da Suécia, e esse, deixa eu ver se fala aqui. Nascido em Skellefteå, Stieg Larsson foi um dos mais influentes jornalistas e ativistas políticos suecos. Suécia, né? Então, esse aqui é o primeiro livro. E aqui de que se trata esse livro? É um livro de investigação policial. Não diria que é investigação policial, não. Eu diria que ele é mais investigativo, jornalístico, sabe? E se tratando de
de um crime, né, que na verdade não sabe bem se foi um crime, né? Gente, mas esse livro, ele é muito, muito, sei lá, eu não sei, eu favoritei ele porque, assim, os sentimentos com esse livro foram os mais diferentes. É um livro bem grosso, né, como vocês podem ver. Eu gostei muito na parte da investigação. Primeiro, né, vamos tentar desvendar aqui, né, esse livro. Aqui a gente vai ter um jornalista que ele, né, no começo a gente vê ali que ele descobre que ele foi condenado porque ele falou, supostamente ele estava fazendo, como é que se diz? Tipo falso testemunho? Esqueci como é que se diz a palavra. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Sobre uma pessoa muito influente ali na parte de negócios, entendeu? De empresas e tal. E aí, ele recebe, né, ele tá aí com essa pendência, né, sabendo que ele vai ser condenado e tal. E aí, no meio, antes de ele ser, né, de fato, ele preso e tudo mais, ele recebe uma proposta de um outro figurão ali, né, do país dele, pedindo que ele fizesse uma última tentativa para descobrir o que tinha acontecido com a sobrinha desse figurão, entendeu? Então ele vai meio que agir como um investigador, né? Apesar de ele ser um jornalista investigativo, né, ele trabalha nesse quesito, mas ali ele não é de fato um investigador, né? Mas ele pega essa parte. E também essa área assim, de crime não é negócio dele, mas é uma proposta bem interessante, né, para ele fazer isso, porque esse figurão, que eu acho que é Henrique Wagner, é o nome dele, deixa eu tentar me lembrar aqui. E aí, ele no meio do caminho, ele conhece uma moça que vai ajudar nessa parte mais investigativa com ele, sabe? E, gente, é assim, parece uma série que você tá assistindo, sabe? Quando você assiste uma série que você tem, assim, as camadas, aquela série que não... que só termina, você só entende tudo no final, que cada episódio é uma parte, apenas uma parte, não é aquela que fecha, porque tem uma palavra também, mas eu não me lembro. E aí, é tipo isso, como se cada capítulo fosse um episódio, sabe, de uma série, então tu só vai ser entregue tudo mesmo no final do livro. Mas é muito legal, a parte investigativa me conectou muito, eu amo livro de investigação, amo filme de investigação, que fala de investigação eu gosto, acho muito legal. Então essa parte investigativa foi muito interessante, apesar de aqui ter uma coisa assim com relação ao romance que eu não gosto muito, mas não é uma coisa assim tão... Quer dizer, é importante, mas não tão, entendeu? A parte investigativa é muito mais significativa, né? Então, é disso que se trata. E aí eu favoritei, gente, porque eu me conectei demais. Eu achei muito... Me conectei, né? A pessoa vai ler a sua tragédia nesse livro. Menina do segundo que não, mas assim, eu gostei muito da parte investigativa, sabe? Da parte da mulher que ajuda ele. Ai, tudo muito legal. Muito, 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 muito bom mesmo. Eu achei muito interessante. É um livro, assim, que ele não é um livro arrastado, mas como eu falei pra vocês, parece assim que quanto mais tu lê, mais tu tem que ler pra te entender. E aí, né, se tu não tiver tempo pra ler ali aquela parte que tu leu, ela te frustra um pouco porque ela não foi suficiente pra tu entender tudo, entendeu? Porque na verdade tu não vai entender tudo, tu só vai entender realmente quando estiver lá no final, entendeu? Então, é complicada essa parte, né? Mas é muito legal. É um livro muito... Eu não diria que ele é um livro muito fluido, como eu falei, né? Livro fluido geralmente tem as respostas muito rápido, né? E esse aqui não é assim. Mas mas foi um livro, assim, que eu favoritei. Até porque nos anos passados eu tenho favoritado livros assim, livros mais densos, livros mais arrastados, sabe? Que não são aquela fluidez toda. E eu acho muito legal. E aí não tinha como esse aqui ficar pra trás. Quero muito esse ano ler pelo menos
pelo menos os próximos, né? O segundo e o terceiro eu queria muito, porque assim, toda a série eu acho que não acho que eu vá ler, né? Porque eu tenho outras prioridades, mas com certeza eu queria ler pelo menos o segundo e o terceiro desse livro. E, gente, nós estamos com 20 minutos falando, meu Deus. Basicamente, e olha que foram só 3 livros, né? É isso, gente. Esses foram os meus favoritos de 2025. Eu ainda quero falar sobre outros livros que eu li também em 2025 que foram muito legais, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Falando a respeito deles, quem sabe, né? Diretamente apenas dos livros que eu quero falar. Mas basicamente é isso, tá, gente? Fiquem aí se inscrevam no meu canal para vocês acompanharem os próximos vídeos que vai sair, que vai ter mais, tá bom? E façam uma maratona dos vídeos que já estão disponíveis aí, para vocês me conhecerem um pouco mais.